Família Verzola Recebe apresenta Momento Jurídico, com doutora Luísa Gouveia. Olá, eu sou Luísa Gouveia, advogada, especialista em direito de família e sucessões, e hoje no Momento Jurídico eu venho falar um pouquinho sobre guarda compartilhada e pensão alimentícia. Muitas vezes as pessoas acham que porque a guarda é compartilhada, a pensão alimentícia não deve ser paga, o que não é verdade. O que acontece? Na guarda compartilhada, a criança, o adolescente, ele ainda assim tem um lar estabelecido, um lar fixado, seja do pai ou da mãe. E o outro genitor, ele tem sim que pagar alimentos. Algumas das vezes, esse genitor que paga alimentos, ele acaba ficando com as dívidas dos boletos de escola, plano de saúde, algumas outras atividades extracurriculares, e aí não passa dinheiro, não faz o pagamento de dinheiro para a mãe. Mas não é sempre assim que funciona. Inclusive porque nós sabemos que pai e mãe são responsáveis pela subsistência dos filhos, cada um na proporção dos seus ganhos. Então, se nós estamos considerando que na guarda compartilhada, ainda assim, essa criança tem um lar preferencial, onde neste lar gerará mais despesas, não significa que o outro não tenha que pagar pensão alimentícia. Muitas vezes esse outro genitor que não tem a criança, com esse lar preferencial, ele faz sim o pagamento de boletos, mas muitas vezes ele tem que fazer o complemento da pensão em pecúnia. Então, não é verdade que na guarda compartilhada não existe pagamento de pensão alimentícia. E não é verdade também que na guarda compartilhada a criança vai ter o tempo dividido exatamente entre pai e mãe. Esta é a guarda ou alternada, outra modalidade. Consulte sempre um advogado familiarista. Fala, doutor Ubiali. A minha avó fica quietinha na cozinha o dia todo. A minha avó fica quietinha sentada no sofá. Parece normal, mas não é. Isso é depressão. Antigamente a gente não valorizava a depressão no idoso. Mas é não só muito frequente, como quase sempre começa muito antes da pessoa chegar a ficar com esse quadro tão grave que fica o tempo todo parado. Às vezes, a depressão do idoso é confundida até com outras doenças muito piores, como Alzheimer, como outras patologias. Cuidado! Se o seu pai, a sua mãe, o seu avô, a sua avó está muito quieto, dorme muito ou dorme muito pouco, procura um especialista para uma avaliação. Pode ser uma depressão. Cuide, tem tratamento e a vida é muito bela quando tudo está muito bom. Olá você, meu amigo, minha amiga telespectadora, sejam bem-vindos. No ar, mais um programa Família Verzola Recebe. Como sempre, aqui pela nossa TV Franca, canal 23. E você também pode acompanhar o nosso Família Verzola Recebe pelas redes sociais, pelo YouTube, por todos esses canais. Você confere sempre o nosso Família Verzola Recebe, neste mês de março, completando 16 anos no ar. E como eu sempre gosto de apresentar todas as semanas, pessoal, sempre gosto de trazer um convidado especial. Esse meu convidado de hoje, ele foi vereador por 5 mandatos. Tem grande experiência no Legislativo francano e o povo está pedindo a sua volta. Hoje ele vai contar pra gente se ele vai ser candidato, se ele é pré-candidato, mas é uma grande honra estar aqui comigo pela primeira vez. Marco Garcia, como vai você, meu amigo? Tudo bem? Tudo bem, Lucas? É um prazer estar aqui com você e também nesse bate-papo com os seus telespectadores. Para mim é uma honra muito grande. Maravilha! Marco, eu sempre gosto de apresentar aqui no nosso Família Verzola Recebe os meus convidados. E contando um pouquinho da sua vida, falando um pouquinho de você, assim, para os nossos telespectadores. Quem que é o Marco Garcia? Conta pra gente. Bem, Lucas, eu sou filho de ferroviário, né? Meu pai trabalhava na Companhia Mugiana e ele mudou para Franca, eu tinha 2 meses de vida. Isso foi no ano de 1962, tá? Portanto, eu tenho 61 anos de idade. Em julho agora completarei 62. E meu pai mudou para cá em 62 com 20 dias, né? Eu com 20 dias de vida. Portanto, eu sou francano, aliás, sou francano por adoção e numa honraria
a homenagem do Zezinho Cabeleireiro me tornou realmente um cidadão francano. Então, para mim, é uma satisfação muito grande nessa cidade em que eu me casei, criei meus filhos, tenho 3 netos e comecei muito cedo a minha vida. Eu posso dizer para vocês que aos 10 anos de idade, eu catava reciclado na rua, aos 10 anos. Ali naquele obelisco do soldado constitucionalista, ali era o lugar que a gente deixava os papelão e depois buscava. Falo isso com muito orgulho, porque as minhas origens são muito humildes, né? Meus pais, meu pai teve 7 filhos, imagina um pai com 7 filhos ganhando o equivalente hoje a um salário mínimo e meio, ainda pagando aluguel. Realmente a situação era muito difícil, mas graças a Deus estudei, me formei e comecei no ramo de material de limpeza, abri uma microempresa, a qual tenho até o dia de hoje, e depois expandi com lojas de R$ 1,99. Mas no geral é mais ou menos isso. Maravilha! Todos sabem que você é um apaixonado pela política, né, Marco? Afinal de contas, foi vereador por 5 mandatos. Isso vem desde quando, Marco? Alguém te influenciou a entrar para a política? Conta pra gente. Olha, Lucas, eu vou dizer uma coisa para você. Aos 16 anos de idade, eu trabalhei numa indústria e, na verdade, era pesponto. Eu fui pespontador do ano de 76 até 81. Portanto, 5 anos eu fui pespontador. E, primeiro, já no 6º ginásio, que é a antiga Ciretran, ali eu me entrei na chapa para fazer aquela chapa dos grêmios estudantil, né? Ah, certo. E ali já comecei a ter uma vocação por política aos 11 anos de idade. Aos 16 anos de idade, então, pespontador nessa indústria, e eu parei ela por falta de pagamento dentro da própria indústria. Não havia pagamento naquele tempo era dia 10, já era dia 13, e não pagaram, e eu liderei realmente à tarde, fizeram o pagamento. Então ali eu acho que nasceu uma pessoa com uma certa vocação para, modéstia à parte, liderar alguma coisa, né? Então, fui vereador eleito por 5 mandatos, e esse que eu perdi, eu cheguei a assumir a Câmara quando então a hoje deputada, a vereadora doutora Graciela, se afastou para ganhar um bebê e eu assumi. Então, na verdade, são 5 mandatos completos e um que eu assumi como suplente. Esse eu nem estou contando. Portanto, fui presidente da Câmara por 4 vezes. Olha que dado sendo 3 importante, consecutivas, que eu peguei 2 de um ano e depois mais um de um outro. Então, foram 3 mandatos consecutivos. Então, fui 4 vezes presidente da Câmara. Para mim é uma honra muito grande ter colocado um simples catador de reciclagem, né? E escrever o nome na história da cidade. Para mim é um orgulho muito grande. Que maravilha, olha só. É bom de número mesmo, hein, Marco? Olha só, falou tudo bem especificadinho aqui pra gente nesse primeiro bloco do programa. Eu vou pro intervalo comercial, mas eu volto já com o Marco Garcia. No Centro Universitário Unifacef, você encontra cursos de graduação e pós-graduação em diversas áreas. Venha se preparar para o mercado de trabalho e garanta o seu futuro. Acesse agora unifacef.com.br e conheça todas as vantagens que temos para você. Telefone 16 37 13 46 18. Unifacef, sua próxima etapa começa aqui.
A OnTech proporciona as melhores soluções a preços competitivos, desde a elaboração do projeto até a instalação. Garantimos os melhores equipamentos para máxima eficiência e durabilidade de toda a sua solução de energia renovável. Nós nos esforçamos para promover a sustentabilidade e independência energética. OnTech, energia solar para todos. A Sescofram, a Associação das Empresas de Serviços Contábeis de Franca e Região desde 1984, promove o intercâmbio cultural, estudos, assistência mútua, a difusão da ética e união da classe contábil, através de encontros, reuniões, assembleias, cursos, palestras e seminários, sempre com uma estrutura moderna para atender seus associados. Somos uma entidade atuante e comprometida com o desenvolvimento profissional da classe contábil, do mundo empresarial e da sociedade. Seja um associado à Sescofram. Família Verzola recebe, apresenta Momento Jurídico, com doutora Danúzia Silva. Tudo bem, Lucas? É um prazer novamente estar aqui com vocês e falar um pouco sobre a revisão da vida toda. Eu acho que é o assunto do momento, a revisão da vida toda. Quando se fala em revisão previdenciária, revisão de benefício, nós temos inúmeras revisões. Nós temos revisões das atividades concomitantes, temos revisões de atividade especial, mas a bola da vez é a revisão da vida toda. Explicar o que é a revisão da vida toda, sinteticamente, significa dizer: todo segurado da Previdência que é filiado ao INSS passa a contribuir com essa autarquia, né, previdenciária, todo mês ele deposita mensalmente o valor lá numa conta, junto ao INSS. Quando ele pede essa aposentadoria, é feito um cálculo. E esse cálculo, ele era até a reforma da Previdência em 2019, uma média dos 80% do salário de contribuição da pessoa. Descartava-se 20% e esses 80% era calculado para conceder a aposentadoria. O que acontece é que nós temos segurados do INSS que se filiaram lá atrás, em 1978, em 1980, 81, e essas pessoas, especialmente essas pessoas que tinham bons salários até julho de 94, elas foram muito prejudicadas após essa data ao pedirem a aposentadoria. Então, por que elas foram prejudicadas? Porque o cálculo da aposentadoria do segurado do INSS, ele leva em consideração, de julho de 94 para cá, só as contribuições de julho de 94 para cá. Então, exemplo, Danúzia, se eu tivesse que pedir minha aposentadoria esse ano,
Na verdade, teria que ser até 2019, porque nós tivemos uma reforma em 2019 que também já alterou o novo cálculo. Mas se eu tivesse que pedir minha aposentadoria até novembro de 2019, o INSS, e eu tivesse começado a trabalhar lá atrás, em 89, 90, 91, com bons salários, exemplo, se eu tivesse trabalhado em qualquer instituição e tivesse excelente salário, na hora que eu pedisse a minha aposentadoria, em 2019, o INSS ia jogar fora tudo de julho de 94 para trás. E com isso, muitas vezes, a pessoa se aposenta até com salário mínimo, porque às vezes de julho de 94 para frente, ele passou a contribuir pouco. Então a revisão da vida toda foi julgada pelo STF, ela chegou, um processo até o STF, onde dia 1º de dezembro de 2023 foi julgado favorável, e nós ganhamos, né? A classe, os segurados que tinham bons salários, ganharam o direito de revisar seu benefício. Chega até dobrar, triplicar o valor da aposentadoria com essa revisão, fazendo o cálculo. Só que aí, quando houve julgamento no STF, dando ganho de causa à revisão, o INSS entrou com um recurso chamado embargo de declaração. Nesse recurso, o INSS pontua algumas situações com relação à decisão do STF e que amanhã volta a julgamento em plenário. Então, nós estamos hoje, no dia 27 de fevereiro de 2024, 10 anos atrás, a partir do dia 23 de fevereiro de 2014, daqui para frente eu posso revisar essas aposentadorias, tá? Quem passa desse prazo perde o direito de revisar o benefício. Era isso que eu gostaria de pontuar. Já estamos de volta com a sequência do nosso Família Verzola Recebe. Marco, como você disse no bloco anterior, você foi vereador dos mais atuantes por 5 mandatos em nossa Câmara Municipal, onde realmente atendeu a comunidade francana, fiscalizou as ações do Executivo. Agora me diga uma coisa, é sua intenção voltar a disputar as eleições? Olha, Lucas, eu falei da eleição que eu fui eleita a última vez em 2016, porque em 2020 eu não disputei eleição. Eu resolvi parar e achando que seria definitivo, mas a mosca da política, quando pica a pessoa, é difícil parar, realmente não é fácil. Então hoje eu sou um pré-candidato. Nessa minha vida pública, tem alguns marcos na história dessa cidade que eu deixei. Por exemplo, vocês que moram aqui nesse bairro que nós estamos, e vários bairros depois de 1998, quando você vê que o poste da sua casa está na divisa do lote, não é coincidência. É uma lei de autoria desse que foi vereador, desse ex-vereador, obrigando a companhia a colocar todos os postes na divisa de lotes. Por quê? Porque hoje, a maioria dos lotes que saem em função do custo do terreno na cidade, como Franca, uma cidade que está em desenvolvimento, os terrenos muitos são de 8 metros. Quando você coloca o poste que cai no meio, quase todo cidadão hoje tem condição de comprar um carrinho. Então aquele poste atrapalha. Então, lá em 98, no meu primeiro mandato, eu fiz essa lei. E você pode ver que depois de 98, todos os bairros de Franca têm esse poste colocado na divisa dos lotes. Mas o que eu acho importante, como vereador, às vezes a população cobra muito. Quantos projetos você fez? Não significa a quantidade de projetos, não é aquilo que vai dizer o que o vereador fez pela cidade. Como, por exemplo, eu liderei em 2016 o Diga Não Hospedagem em Franca, através do meu amigo Edson Arantes, que trabalhava no então Comércio da Franca, e ele me alertou que estava tendo uma reunião, ia ter uma audiência pública em Araraquara, para colocar pedágio na nossa região. A audiência pública deveria ser em Franca. E lá eu fui, e lá eu falei em nome dos vereadores da região, o Roberto Engel foi o nome dos deputados estaduais da região, e o ex-prefeito de Patrocínio Paulista, se não me engano, que falou o nome dos prefeitos da cidade. E isso, nós bloqueamos por 2 vezes a rodovia Cândido Portinari, no KM 417, se eu não me engano, na Ronan Rocha, no KM 12, que liga Franca a Patrocínio Paulista, Franca a Rifaina, e depois o pessoal de Batatais nos procurou, já que a gente tinha know-how de fechar as rodovias, e fechamos a rodovia também Altino Arantes, que liga Batatais a Altinópolis. E
foi de fundamental importância. Eu não vou citar os nomes de ex-vereadores da região, porque eu posso esquecer alguns e eu vou cometer uma injustiça. Mas teve vereadores de Batatais, de Patrocínio, de Tirapuã, de Jeriquara, enfim, Ribeirão Corrente, quase todas as regiões tiveram os vereadores. E nós conseguimos. Naquele tempo, existia o jornal físico, porque hoje é tudo online, né? Sim, sim. Então, o governador, que era hoje vice-presidente, Geraldo Alckmin, e nós programamos de fazer um enterro simbólico do então governador Geraldo Alckmin. E esse enterro, um amigo meu da funerária doou o caixão. A pior coisa que tem para um político é a morte simbólica de um homem público. E nós sairíamos do KM 12 da Ronan Rocha, num sábado, passando pelo centro da cidade com esse caixão, com a foto do então governador, e nós seríamos sepultar esse caixão no KM 417 da Canto Portinari. Quando o governador recebeu essa notícia que saiu no matutino, né, no jornal, ele suspendeu os pedágios. Olha só. Então foi uma luta que realmente valeu a pena, né? Como você valeu a disse. pena, realmente, por Franca não ter pedágio, eu liderei esse processo. Bacana. Vamos a mais um rápido intervalo e eu volto já com Marco Garcia. Fala, meu jogador, minha jogadora. Mês de fevereiro? Conheço. É nessa época do ano, parece aquela fisgada, sente a panturrilha e do nada, a famosa puxada. E por isso, nesse carnaval, a Brahma está abrindo as novas instalações desse DM exclusivo. Os melhores profissionais, os melhores equipamentos e, é claro, aquela tecnologia de ponta. E o que tem de melhor é essa vista aqui, ó. Ai, papai, só vem! Beba com moderação. Genuinamente francana, a Copenhagen, construtora e incorporadora, tem o compromisso com alto padrão em seus empreendimentos. Os empreendimentos da Copenhagen são conhecidos pela qualidade. Qualidade na construção, no acabamento, impecável nos mínimos detalhes. Nossos empreendimentos são sustentados por 3 pilares: qualidade, excelência, credibilidade. Toda a confiança e tranquilidade dos nossos clientes vem da transparência, segurança, referência e acessibilidade que a Copenhagen Construtora oferece. Além do nosso compromisso com a alta qualidade dos empreendimentos. Uma relação sadia e rentável para nossos parceiros também é muito importante. Quem conhece, confia. Quem tem, sabe que é diferente. Copenhagen Construtora. Construindo sonhos com segurança e sustentabilidade.
Família Verzola Recebe apresenta Momento Jurídico com o Dr. Marlon Martins Lopes. Olá pessoal, sou o Dr. Marlon Martins Lopes, advogado aqui na cidade de Franca, atuo no segmento da advocacia empresarial, estou aqui acompanhado da doutora Maria Cecília e vamos falar aqui rapidamente um pouquinho aos empresários sobre contrato social. É comum na nossa profissão nós nos depararmos com 95% dos empresários um pequeno desconhecimento sobre o seu contrato social. Então queremos deixar aqui a dica aos empresários para que procurem uma assessoria jurídica, conversem com seus advogados, para que vocês adequem o seu contrato social à sua realidade. O que nós percebemos ao longo de alguns anos é que os empresários, quando constituíram suas empresas, se obtiveram aí de uma questão de contrato social apenas com o objetivo de constituir a empresa, apenas e tão somente. É muito importante o contrato social na vida do empresário. Claro que da empresa e do empresário. Mas são vários pontos que o contrato social precisa abordar nessa questão, inclusive contemporânea, né? O empresário precisa entender, a exemplo aqui, como é que seria uma dissolução societária, qual é o regramento que o seu contrato social diz no tocante a isso. Muitos empresários nunca discutiram sequer esse assunto. Então nós queremos deixar aqui hoje essa dica aos empresários. Conversem com seus advogados sobre isso. Façam eventualmente acordo de cotistas, para que eventualmente quando vocês precisarem exercer cláusulas do seu contrato social, tudo isso dentro de uma sociedade esteja muito claro. Outro exemplo, como é que funciona o regramento do seu contrato social em eventual falecimento de um dos sócios. Os herdeiros adentram ao contrato social ou não? Essas cotas de contrato social são transferidas automaticamente ao sócio que remanesce? Então, são pontos de muita importância para a sobrevivência e a continuidade da empresa. E mais do que isso, qual a modalidade escolhida pelos empresários em eventual dissolução societária? Nós sabemos que recentemente o STJ deu uma decisão muito importante sobre isso, sobre dissolução societária e qual o método utilizado para se fazer essa dissolução. Então, não deixem de conversar com seus advogados para que o seu contrato social seja adequado à nova realidade, ok? Fica a dica. Já estamos de volta com o nosso Família Verzola Recebe. Marco, me diga uma coisa, você está afiliado em qual partido político? Hoje, Lucas, inclusive eu me filiei ontem no PP, né, no Partido Progressista, e já cerrei fileiras nesse partido, né? Já fui eleito nesse partido em 2008, parece que 2008 mesmo. E, novamente, voltei para o PP. Eu estava no Cidadania, quando eu não fui candidato, mas sobre a minha liderança como presidente, consegui eleger 2 vereadores, que hoje é a Lindsay e o Ronaldo, que estavam no Cidadania, também foram para o PP, então hoje serei um pré-candidato pelo PP. Perfeitamente. E com toda a experiência que você tem como político, como você analisa a atual Câmara Municipal hoje, Marco? Lucas, cada Câmara tem a sua peculiaridade. Eu não vou dizer do trabalho, porque depois que eu não me disputei a eleição, para você ter uma ideia, o seu telespectador, eu estive na Câmara no dia 30 de junho do ano passado, porque o meu amigo Agenor Gado, que hoje ele foi presidente da APAI, hoje é diretor social da APAI, ele recebeu o título de cidadão francano. Certo. Então eu fui lá somente para prestigiá-lo. Não voltei mais na Câmara nesses quase 3 anos e meio. Então, eu não acompanho de perto os trabalhos porque realmente eu me afastei. O que eu vejo um pouco é pela rede social de algum trabalho. Então, conforme eu já tinha falado anteriormente, não quer dizer o trabalho do vereador resumir a números de, eu fiz 10 indicações, eu fiz 200 requerimentos, eu fiz 50 projetos de lei. Então, isso tem que ser projeto de lei que realmente viabiliza algum benefício para a população. Né? Agora, quando a pessoa fala assim, mas o vereador foi feito só para fazer nome de rua, não, o nome de rua é uma atribuição do vereador. Agora, veja bem, a pessoa quando perde um ente querido, o pai, a mãe, o irmão, o tio, o avô, o sogro, sogra, cunhado, etc.,
Quando você tem um nome de rua, aquele nome, ele foi eternizado para sempre, tá? Porque só, pra você ter uma ideia, e seu telespectador ter uma ideia, quando você coloca o nome de rua numa pessoa, você homenageou aquela pessoa, somente a Câmara tem autonomia de tirar aquele nome, ninguém mais, somente a Câmara. E jamais uma Câmara vai acabar com aquele nome, ou seja, aquela lei não vai existir, vai revogar, não existe. Então, aquele que é homenageado, ele se sente honrado. Então, não vulgariza o nome, só porque pôs nome de rua, não, porque quem recebeu da família o nome de rua, eu tenho o nome do meu pai numa das ruas da cidade, uma rua muito pequena no Distrito Industrial, um quarteirão só, mas para mim é uma coisa que deixou para a eternidade. Sem dúvida. Então, agora, como que eu vou mensurar o trabalho da Câmara se eu não acompanho tão de perto, você entendeu? Então, e jamais, eu sempre fui muito sincero naquilo que eu digo, eu jamais vou falar de uma Câmara, de uns vereadores, porque afinal de contas eu passei por lá 5 mandatos. Eu tenho amigo agora, cada vereador, ele é medido pela sua atuação. Se ele fez um bom trabalho, é reeleito. Se ele não foi, o pessoal fala, não, esquece, você não me representou, então... E assim é a vida. Muito bom. Intervalo comercial e eu volto já com o Marco Garcia. A Audibel Franca é uma empresa especializada em aparelhos auditivos de última geração. Temos aparelhos com tecnologia de ponta, com recursos para processamento da própria voz, minimização de ruídos para priorizar a fala, conectividade com smartphone e também são recarregáveis. Temos a solução para cada tipo de perda auditiva. Marque já a sua avaliação. 16 98142 7733. Em Franca, na Rua José Salomone, 226, Parque das Acácias. Audibel, aparelhos auditivos. Quem tá aí e tá fazendo um zum zum zum, tudo tem no Magalu. Vem que eu vou mostrar milhões de coisas pra comprar no Super App Magalu, pra gente ficar pra cima, treinar como a gente quiser, na moda com jeito de top, roupinha pra dar um rolé, pra tá na internet, se conectar, se divertir, assistir, se ligar, pra live, pra selfie, zap, tudo vem pro Magalu, pra gente ficar poderosa e maravilhosa também. Mercado de coisa gostosa, papinha de neném. Vem que eu vou mostrar milhões de coisas pra comprar no Super App Magalu. O Magalu tem moda, esporte, beleza, mercado, tecnologia e muito mais do que você imagina. Baixe o Super App ou baixe lá na loja. Entrou, comprou, piscou, chegou, tudo tem no Magalu. Tower Franca Hotel, uma superestrutura e um ambiente aconchegante para o seu conforto. Suítes amplas com TV, frigobar, banheira e ar-condicionado. Além do café da manhã mais completo e gostoso da cidade. O Tower Hotel conta ainda com amplas salas para trabalho, reuniões e palestras. Tower Franca Hotel, conforto, bem-estar e segurança. A Mediclin é especializada no atendimento em medicina e segurança do trabalho. Trabalhamos com exames admissionais, demissionais, periódicos, mudança de função e retorno ao trabalho. Seguimos todas as exigências do Ministério do Trabalho na área da saúde do trabalhador, com elaboração de laudos, perícias e diversos tipos de exames, como audiometria, espirometria, EGG, acuidade visual, entre outros. Contamos com profissionais capacitados para melhor te atender. Mediclin, qualidade e agilidade em medicina e segurança do trabalho.
A Fundação Espírita Judas Iscariotes é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que atua na política de assistência social no município de Franca há mais de 70 anos, com experiência adquirida na execução de serviços de acolhimento institucional para pessoas idosas na modalidade abrigo institucional e para pessoas com deficiência na modalidade residência inclusiva. Para maiores informações, entre em contato com a Fundação Judas Iscariotes pelo telefone 16 2104 7700 ou pelo endereço Rua Ofélia Soares Russo, 994, Jardim Planalto. Família Verzola Recebe apresenta Momento Jurídico com o Dr. José Nelson Salerno. Amigos telespectadores, meu nome é José Nelson Salerno, sou advogado civilista e trabalhista e hoje nós estamos aqui para falar de um assunto que muitos ou todo mundo gostaria de evitar, que é o procedimento de inventário, sendo ele judicial ou extrajudicial. Basicamente, o que é o inventário? É um procedimento que a família de uma pessoa que faleceu, ou amigos ou credores, devem iniciar logo após o falecimento dessa pessoa. Amigos e amigas, o inventário ele é extremamente importante, uma vez que sem ele, aquele conjunto de bens deixado pelo decujus, que assim é chamado juridicamente falecido, ele fica numa estagnação jurídica. Então, sem inventário, você não conseguirá vender o bem, transferir para si mesmo, alienar, muitas vezes até gozar daquele bem. Então, o inventário é de extrema importância para que você desembarace essa situação. É de relevo também mencionar o fato de que existe um prazo para dar entrada no inventário. Esse prazo é de 60 dias após o falecimento, sob pena do pagamento de uma multa que incide sobre o imposto. É uma multa um tanto salgada. Bom, é isso. Muito obrigado a todas e todos. Já estamos de volta com o último bloco do nosso Família Verzola Recebe. Ô Marco, a gente sabe que a cidade de Franca, como toda grande cidade, tem seus problemas. A gente está vendo um problema muito sério enfrentado na saúde, né, que está muito complicado, demora no atendimento e tudo mais. Problema social dos moradores de rua, que tem infernizado a população e tudo mais. Então, assim, são problemas que toda cidade grande enfrenta. Mas você, como político experiente, como vê esses problemas? Há uma solução para isso? O que você acha? Bem, ô Lucas, Franca é uma cidade de 3 colinas. Nós temos um outro problema sério, que é as enchentes. Verdade. Tá? Porque você pega, por exemplo, ali próximo do Castelinho, aqueles bairros que nasceram, a partir do momento que você faz o loteamento, você está impermeabilizando o solo. Então a água vai onde? Vai para os córregos. Ali precisa fazer a rebaixa da calha e também, hoje no formato de V, tem que fazer no formato de U. Eu acho que isso vai diminuir um pouco o impacto de água lá no Galo Branco, onde tem aquele encontro de água do rio, do espraiado, dos bagres, então, enfim. Mas isso também é muito dinheiro, tem que vir dinheiro de fora. Nós não temos deputado federal, infelizmente, para poder nos ajudar, porque isso vem dinheiro do governo federal. No quesito saúde, esse é o calcanhar de Aquiles de qualquer administração. Dos 5.700 municípios que tem no Brasil, todos eles têm problema. Por quê? Porque o dinheiro da saúde vem do governo federal. E nós estamos vendo o governo federal gastando dinheiro que muitas vezes não é prioridade da saúde.
Por exemplo, a Lei Rouanet, que foram algo em torno de 15 bilhões de reais, é um absurdo. É um absurdo isso. Esse dinheiro deveria ser canalizado para a saúde. Então, tem a fila de espera, e essa fila, a tendência dela é aumentar. Por quê? Porque não corrige-se a tabela SUS. Então, os médicos têm um tanto de cirurgia para fazer. Como que a prefeitura vai comprar um serviço e ele fala, gente, uma cirurgia, por exemplo, de adenoide, sei lá, paga R$100. Não tem como. O custo, se formar um médico hoje, é muito caro. Eu tenho uma sobrinha que está estudando medicina, é R$10 mil por mês o curso na Unifacef. Qualquer faculdade vai ser isso. Então, como é que vai retirar até o dinheiro que investiu? Então, veja bem, é um problema sério da saúde no Brasil inteiro. Isso é do governo federal. Agora, quanto aos moradores de rua, eu, até inclusive na época, no meu último mandato, que foi o ex-prefeito Gilson de Souza, que eu propus de pegar, por exemplo, a prefeitura tem, naquelas chácaras lá próximo da penitenciária, certo, aquela área que era do Internacional. Ali deveria fazer um centro de ressocialização desses moradores de rua. Não vou dizer até ressocializar, porque não são oriundos do sistema penitenciário, mas estão na rua, lá eles têm uma vida com dignidade, fazer um trabalho terapêutico, quer seja cuidar de horta, para as mulheres fazer crochê, etc. Agora, o que acontece? Como um fala, não, vem em Franca aqui, o pessoal é bonzinho, você vai para o semáforo, você ganha 100, 200 reais por dia. Muita gente vem de fora, né, Marco? Vem de fora, tem que levar essas pessoas para o município de origem deles. Marco, eu gostaria de agradecer a sua participação no nosso programa de hoje. Desejo a você sucesso aí na sua possível volta política como pré-candidato a vereador e sucesso a você no seu trabalho. Obrigado, Lucas, e aos seus telespectadores pela atenção e outro convite será também, com certeza, voltarei aqui para falar mais um pouco da nossa cidade. Muito obrigado, te agradeço pelo convite e até uma próxima, se assim Deus o permitir. Espero por você na próxima semana, sempre com o programa inédito Família Verzola Recebe. Até lá!